Fala, meus fortes, como é que vocês estão? Olha, vocês estão aguentando firme esse ano que já era para ter acabado, mas a gente está aqui porque a gente tem um objetivo no final. E eu tô com esse papo de coach porque a gente precisa, apesar de papo de coach ser uma, uma falácia. Na verdade, eu acho que nesse caso vale a pena e eu tenho que parabenizar vocês. Na verdade, eu ia começar essa aula, eu já estava pensando nisso. Tenho que parabenizar vocês por estarem aí. A gente sabe que na dificuldade toda, mas estamos aí. E nós aqui vamos continuar então nossa revisão. Eu só queria alertar uma coisa aqui. Nas últimas aulas de revisão que eu tratei aqui com vocês, alguns alunos manifestaram uma vontade, manifestaram uma ideia positiva sobre essas últimas aulas, né? O que eu tenho feito nas últimas aulas? Vocês sabem, né, que o Unifesp e o Unesp, principalmente esses dois vestibulares, costumam pegar um texto relativamente longo. Eu insisto nisso, né, porque é um modelo de prova diferente de FUVEST, de Enem, mas a Unifesp e a Unesp costumam pegar um texto relativamente longo e explorar esse texto numa sequência grande de questões, de 7, 8 questões, explorando ali todos os tópicos, desde literatura, gramática, interpretação de textos. E aí, nas últimas aulas eu tenho feito isso, né? Eu tenho pego aqui alguns textos que caíram nos vestibulares e feito essa sequência de questões, porque eu acho que é bem legal do ponto de vista de revisão mesmo, né? Já que a gente está fazendo revisão, a gente vai lembrando de um assunto ou outro aí que a gente tratou durante o ano. Então a ideia de fazer isso é com essa intenção. Pode ser que na semana que vem, que eu acho que vai ser a nossa última semana já, né? Acho que talvez, tem que fazer os cálculos, mas pode ser que na semana que vem eu faça isso, faça da aula de revisão um pouquinho diferente. Pegue aí FUVEST com uma sequência de questões que, obviamente, no modelo da FUVEST não é a mesma maneira que a Unifesp e que a Unesp fazem, né? E aí vai ser uma aula meio parecida com aquelas que a gente está fazendo lá na revisão do Enem. Né? Geralmente um texto, uma questão, um texto, uma questão. No caso da FUVEST, às vezes tem um texto e duas questões, né? Mas nunca 6, 7, 8 questões, como no caso desses dois vestibulares aqui, tá? Então, aqui é a Unifesp 2015, eu acho, devia ter colocado o ano aqui, mas acho que é 2015. Eu acho que é 2015, e ela trouxe para gente esse texto, que é um texto bem longo, né? É um texto do Drummond. Deixa passar aqui a ambulância. É um texto do Drummond, é um conto, na verdade. Na verdade, não está nem o conto inteiro aqui. Ele diz lá pra gente: leia o trecho inicial do conto A Doida, de Carlos Drummond de Andrade, para responder as questões 4 a 10. Então era a questão 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eram 7 questões referentes ao mesmo texto, né? Então, assim, não entender um texto e comprometer 7 questões, envolvendo pelo menos metade dessas 7 aí, metade das 7 daria 3,5, tá? Então, 3 ou 4 questões falando de interpretação, isso quer dizer, você necessitava muito de entender o texto, é comprometer a sua nota de fato, né? Então, eu vou ler com bastante calma, conforme a necessidade, a gente vai voltar ao texto para poder responder a questão. E ela diz o seguinte: o Drummond diz o seguinte: a doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado, e a rua descia para o córrego, onde os meninos costumavam banhar-se. Era só aquele chalezinho à esquerda, entre o barranco e um chão abandonado, um barranco e um chão abandonado. À direita, o muro de um grande quintal. E na rua, tornada maior pelo silêncio, aqui não parece que tá. E na rua, tornada maior pelo silêncio, o burro que pastava. Rua cheia de capim, pedras soltas, num declive áspero. Onde estava o fiscal que não mandava capiná-la?
Os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinho, só com essa intenção, mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário, que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses benefícios, ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandades. E isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria, e os 3 sentiam-se inclinados a lapidar, e aí ele colocou aqui no finalzinho um pequeno glossário, né? Um pequeno vocabulário, lapidar, apedrejar a doida. E os três meninos sentiam-se inclinados a apedrejar a doida, isolada e agreste no seu jardim. Como era mesmo a cara da doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas, conversando na calma. Só o busto, recortado numa das janelas da frente, as mãos magras, ameaçando. Os cabelos brancos e desgrenhados, e a boca inflamada soltando xingamentos, pragas, numa voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturada a termos populares, dos quais alguns pareciam escabrosos, e todos fortíssimos na sua cólera. Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto. Contava mais de 60 anos, e loucura e idade juntas lhe lavraram o corpo. Esse lavraram vai ser importante para a gente mais para frente. Corria com variantes. Vou ler de novo, desculpa. Corria com variantes a história de que fora noiva de um fazendeiro e o casamento uma festa estrondosa, mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara. Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a. No calor do bate-boca, ela rolou escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebentando-se. Os 2 nunca mais se veriam. Já outros contavam com o pai, não o marido. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara, e esclareciam que certa manhã o velho sentira um amargo diferente no café, ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a morrer, mas nos racontos antigos, nos relatos, nas narrativas antigas, abusava-se de veneno. De qualquer modo, as pessoas grandes não contavam a história direito, e os meninos deformavam o conto. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pão na caixa de madeira à entrada e eclipsava-se. Diziam que nessa caixa uns primos generosos mandavam pôr à noite provisões e roupas, embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável. Às vezes, uma preta velha arriscava-se a entrar com seu cachimbo e uma paciência educada no cativeiro, e lá ficava 2 ou 3 meses cozinhando. Por fim, a doida enxotava. E afinal, empregada nenhuma queria servi-la, ir viver com a doida, pedir a bênção à doida, jantar em casa da doida, passaram a ser na cidade expressões de castigo e símbolos de irrisão. Irrisão de zombaria, de tiração de sarro, né? 20 anos de uma tal existência e a legenda está feita. A lenda, legenda aqui significa lenda, está feita. 40 e não há mudá-la. O sentimento de que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, instalou-se no espírito das crianças. E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam uma pedra. A princípio, como justa penalidade, depois por prazer, finalmente, e já havia muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso. Em vão, os pais censuravam tal procedimento.
Quando meninos, os pais daqueles 3 tinham feito o mesmo, com relação à mesma doida ou a outras. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que se desse um jeito para internar a doida. Mas como? O hospício era longe, os parentes não se interessavam. E daí? Explicava-se ao forasteiro. Não, li errado, desculpa. O hospício era longe, os parentes não se interessavam. E daí, explicava-se ao forasteiro, que porventura estranhasse a situação, toda a cidade tem seus doidos. Quase que toda a família os tem. Quando se tornam ferozes, são trancados no sótão. Fora disso, circulam pacificamente pelas ruas, sem querer, se querem fazê-lo ou não, se preferem ficar em casa. E doido é quem Deus quis que ficasse doido. Respeitemos sua vontade. Não há remédio para a loucura. Nunca nenhum doido se curou, que a cidade soubesse. E a cidade sabe bastante, ao passo que os livros mentem. E o conto continua, né? Então tá falando aqui da experiência com essa doida da cidade, né? Da experiência das crianças, de como de geração em geração ela virou uma espécie de lenda, né? De como os pais repreendiam e assim por diante. Bom, eu coloquei aqui as questões na ordem que elas de fato aparecem, tá? E aí a primeira questão, ela já deu pra gente aqui, aliás, ela deu não. A questão era só isso daqui, de acordo com o segundo parágrafo, e eu coloquei aqui o segundo parágrafo para caso a gente sinta a necessidade de retornar a ele, né? Vamos tentar ler as alternativas, se necessário a gente volta ao segundo parágrafo. Ela diz assim: os garotos, ao descerem a rua, tinham como principal objetivo provocar a doida. As explicações dadas pelas mães para condenar as provocações à doida não comoviam os garotos. As provocações dos garotos à doida não comoviam ninguém. As mães, apesar de dizerem o contrário, consideravam as provocações dos seus filhos à doida uma mera brincadeira. E as mães, por considerarem a doida responsável por sua loucura, não repreendiam seus filhos. Eu vou ler de novo esse segundo parágrafo e a gente vai eliminando, tá? Então ela diz assim, ó: os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinho. Olha, ó, só nessa primeira frase a gente já pode excluir, por exemplo, a letra A, porque ela diz assim, ó: os garotos, ao descerem a rua, tinham como principal objetivo provocar a doida. Não, o principal objetivo era tomar banho e caçar passarinho. Só com essa intenção. Mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. Então podemos excluir isso. As mães diziam o contrário, que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Olha que interessante, na letra E. As mães, na letra D. As mães, apesar de dizerem o contrário, consideravam as provocações dos filhos à doida como mera brincadeira. Não é verdade. As mães repreendiam os meninos, né? Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses benefícios, ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandades, e isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria, e os 3 sentiam-se inclinados a lapidar, a apedrejar a doida, isolada e agreste no seu jardim. Então voltemos aqui, ó. Já eliminamos a A e a D. Vamos dar uma olhadinha na B. As explicações dadas pelas mães para condenar as provocações da doida não comoviam os garotos. Vou deixar uma bolinha aqui, a gente já volta a ela se for o caso. As provocações dos garotos à doida não comoviam ninguém. Errado. Comovia, por exemplo, nesse trecho aqui, a mãe. Mas na sequência do texto a gente sabe que comovia forasteiros, pessoas que achavam aquilo tudo problemático. E na letra E, as mães, por considerarem a doida responsável por sua loucura, não repreendiam seus filhos. Errado também. Ele diz que as mães diziam que poucos pecados eram maiores do que aqueles, né? Portanto, letra B é a correta. As explicações dadas pelas mães para condenar as provocações à doida não comoviam os garotos. Por quê? Porque as mães diziam que a doida ela não podia fazer coisas que as pessoas sãs podiam fazer.
Só que quais eram as coisas que as pessoas sãs podiam fazer? Eram coisas que as crianças não podiam, né? Eram coisas da vida adulta. Então aquilo não comovia, não tocava as crianças, tá certo? Aqui então é a letra B. Bom, a próxima questão, ela pega aqui um trecho do quarto parágrafo. Eu coloquei o quarto parágrafo inteiro aqui, mas obviamente não vai ser necessário a gente ler ele todo novamente, até porque é o maior parágrafo do texto. Um trecho em que diz o seguinte: corria com variantes a história de que fora noiva, de que a doida tinha sido noiva de um fazendeiro e o casamento uma festa estrondosa. Mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara. Deus sabe por que razão. Bom, primeira coisa que eu queria comentar que não tem nada a ver com a questão. Esse fora, para quem não se lembra, esse daqui é um tempo verbal que a gente chama de pretérito mais que perfeito. A gente vai ter uma aula aí para falar sobre verbos, que é um assunto muito importante mesmo, né? Fora é o mais que perfeito do verbo ser. Quando eu li de novo aqui o parágrafo, eu li de um outro jeito. Eu falei assim, ó. Corria com variantes a história de que a doida tinha sido noiva de um fazendeiro. Porque aqui, lembra que o mais que perfeito é o passado do passado. Ele já está contando uma história que é passado, a história da doida, e ele quer voltar no tempo, né? Então ele está falando que antes dela ser doida, ela tinha sido noiva de um fazendeiro e tal, né? Então lembrando que o pretérito mais que perfeito, ele tem essa forma que é um pouco estranha pra gente, que a gente não usa, né? Por exemplo, eu comprara alguma coisa. Eu comprara é sempre sinônimo dessa locução. Eu tinha comprado. E aí fica da forma como é mais comum pra gente, né? Por isso que eu poderia ler tranquilamente aqui da seguinte maneira: corria com variantes a história de que ela tinha sido noiva de um fazendeiro e o casamento uma festa estrondosa. E aí assim por diante. Mas na própria noite de núpcias o homem a tinha repudiado. Deus sabe por que razão. A mesma coisa aqui no repudiara. Mas a pergunta da Unifesp não é sobre a questão do tempo verbal. Vamos ver qual que é a pergunta. Ao empregar a expressão Deus sabe por que razão, o narrador reforça em relação à história divulgada o seu caráter. Bom, aqui tem uma pegadinha, né, que ele fala Deus sabe por que razão, que ele coloca aqui caráter religioso. Não é verdade, não é porque citou Deus que é um caráter religioso. Isso daqui é uma expressão que é como a gente fala, se a gente fala assim, vai se saber por quê que o homem a repudiou na noite de núpcias, né? Então não é porque citou Deus que é religioso. Queria só confirmar isso que eu vou dizer, ó. Depois ele continua assim: o marido ergueu-se terrível e empurrou-a no calor do bate-boca, ela rolou escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebentando-se e assim por diante. Aí ele fala assim: já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara, e esclareciam que, certa manhã, o velho sentira um amargo diferente no café, de que ela tinha envenenado o café dele. Ou seja, uns diziam que era o pai, outros diziam que era o marido, de alguma maneira ela tinha sido rejeitada por alguém, né? E esse Deus sabe por que razão entra nessa mesma história, né? De que ninguém sabe ao certo por que ela era doida, o que aconteceu e tal. Então esse Deus sabe por que razão. Nesse contexto, tem essa ideia de algo incerto. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com ela, né? Caráter dramático não é verdade. Caráter fantasioso, a gente poderia pensar que é a fantasia das pessoas, né? Mas o Deus sabe por que razão. Ele mostra não que é fantasioso, mas alguma coisa aconteceu, mas ninguém sabe o porquê. E popular também não, né? Então nesse contexto tem esse caráter de incerto. Agora, o importante nessa questão é a gente perceber que num outro texto, num outro contexto, talvez esse Deus sabe por que razão tivesse sim um caráter religioso, tivesse sim um caráter dramático, né? Mas nesse caso aqui,
confirmando com o restante do parágrafo, tem essa ideia de incerteza do que realmente aconteceu com a doida, né? Então essa era a questão 5. Essa daqui é uma questão de gramática, é uma questão que nós fizemos quando falamos sobre oração subordinada. É uma questão, eu diria, de todas as que a gente vai fazer aqui, a mais complicadinha, então eu quero ir com bastante calma nessa questão. Ele diz assim, ó: no trecho, dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Em respeito à norma padrão, estaria correto o uso da preposição a em lugar do com, se a expressão sublinhada fosse substituída por. Que com, né, que vai ser substituído? Esse daqui, ó. Então, só vamos dar uma olhadinha. Ele fala assim, ó. Eles não gozam dos benefícios, vou escrever aqui em cima, dos benefícios com que nós fomos aquinhoados. Vou tirar esse os são, isso daí é um aposto, né? Aquinhoados. Aquinhoados, nós fomos abençoados, né? Beleza. O que esse com está fazendo aí? Esse é o ponto importante. Primeiro a gente tem que entender do que ele está fazendo aí. Veja bem, aqui começa uma oração subordinada. Uma oração subordinada adjetiva. Porque esse que aqui pode ser substituído por o qual. Que na verdade não vai ser exatamente o qual, vai ser os quais. Por quê? Porque ele está retomando benefícios. Então ele está falando assim, ó, eles não gozam dos benefícios. Se a gente quisesse colocar em duas frases separadas, ficaria da seguinte maneira: eles não gozam dos benefícios. Ponto. Nós fomos aquinhoados com os benefícios. Então os benefícios, justamente para evitar a repetição, para criar essa oração subordinada, né, para evitar a repetição desse termo, ele foi substituído pelo que. Tá certo? Por isso que o com acompanha o que. Com o que nós fomos aquinhoados. Porque quem é aquinhoado com algo, com os benefícios nesse caso. Beleza. A pergunta que ele está fazendo aqui é a seguinte. Se a gente... ele já deu uma dica interessante para a gente, que é esse com, ele está aqui por causa do fomos aquinhoados. Quem é aquinhoado, quem é abençoado com algo, né? E aí o com está aqui. A pergunta é, esse com viraria a se a gente usasse qual expressão no lugar do fomos aquinhoados? Então vamos pensar. Benefícios a que... Vou fazer o teste. A que fazemos jus... Opa, a que fazemos jus, fiz errado aqui. Benefícios a que recebemos, benefícios a que somos merecedores. Opa, tá difícil escrever aqui. Merecedores. Benefícios a que estamos satisfeitos. Isso aqui é uma questão de regência. E benefícios a que nos orgulhamos. Dessas opções aqui, somente uma está certa, né? Porque conforme o enunciado disse, somente em uma caberia a preposição a do jeitinho que eu coloquei aqui. Eu vou começar pela letra E. Veja, quem se orgulha, nós nos orgulhamos, quem se orgulha de algo. Então, veja bem, o verbo orgulhar, ele não pede a preposição a, ele pede a preposição de. Portanto, está errado ter usado o a aqui. Então, se quisesse colocar esse nos orgulhamos, teria que ser assim, ó, os benefícios de que nos orgulhamos. Então, não pode ser a letra E. Vamos olhar a letra D. Que estamos satisfeitos. Quem está satisfeito com algo. Nós estamos satisfeitos com os benefícios. Então, aqui não pode ser a, tem que ser com que estamos satisfeitos. Perfeito? Não é o a, conforme ele pediu. Somos merecedores.
quem é merecedor de algo. E aí esse algo o que é? Benefícios, que foi substituído pelo pronome que. Então aqui, ó, não pode ser a, tem que ser de. Ó, então ficaria assim, ó, os benefícios de que nós, os sãos, somos merecedores. Não é a preposição a. Na letra B ele fala assim, ó, benefícios a que recebemos. Será que esse a tá certo? Quem recebe, recebe algo. Não existe preposição nenhuma aqui para encaixar a palavra benefício. Quem recebe, recebe benefícios, né? Portanto, aqui, se a gente encaixasse isso na frase, ficaria dos benefícios que nós recebemos, sem preposição alguma. Agora, será que a letra A está certa? Vamos pensar. Dos benefícios a que fazemos jus. Quem faz jus a alguma coisa, né? Como essa alguma coisa foi substituída pelo que, portanto, é essa expressão a que admite a preposição a no lugar da preposição com, a única. Todas as outras ou não admite preposição nenhuma ou admite outra preposição. Esse é um exercício bem complexo, a gente tem que tomar um cuidado. E ele está falando aqui de oração subordinada e de regência verbal ao mesmo tempo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra questão, que vai falar sobre figuras de linguagem. Ele pegou aqui, ó, no quarto parágrafo. Loucura e idade juntas lhe lavraram o corpo. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. A ideia de um equilíbrio por compensação que afogava o remorso. Os termos sublinhados foram empregados respectivamente em sentido. E aqui ele colocou sentido literal ou sentido figurado, né? Para facilitar um pouquinho, eu coloquei aqui o quarto e o quinto parágrafo para a gente ver em que contexto essas palavras apareceram. A primeira palavra que nos interessa está aqui, olha, lavraram. Ele diz assim, ó, sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto. Contava mais de 60 anos e loucura e idade juntas lhe lavraram o corpo. O que significa lavrar literalmente? Lavrar literalmente significa, quando a gente fala lavrar a terra, lavrar o campo, né? É trabalhar alguma coisa, modificar alguma coisa, né? No caso do solo e tal. Eu acho que aqui a gente pode entender que lavrar o corpo é um sentido, foi utilizado no sentido figurado. Trata-se de uma metáfora, né? Lavrar está no campo semântico da agricultura, não no campo semântico das transformações que o corpo sofre com a velhice e com a loucura, né? A outra palavra em questão para a gente é essa daqui, ó. É a palavra ânimo. Olha em que contexto ela aparece. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. A palavra ânimo aqui significa ninguém tinha vontade de visitá-la. E esse é o sentido literal dessa palavra? Aparentemente sim, né? No sentido de vontade. Então vamos colocar aqui que essa daqui tem um sentido literal. Beleza. A outra palavra que ele colocou lá em trechos era essa daqui, ó. Afogava. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação que afogava o remorso. Ou seja, as crianças tacavam pedra na casa dela e como ela sempre respondia de maneira agressiva, era como se justificasse a ação deles, né? Só que ao invés de falar justificar, ele usou aqui afogava o remorso. E se a gente pensar bem, trata-se de uma metáfora, né? Foi utilizada em sentido figurado. Por quê? Porque afogar está no campo semântico da água, está no campo semântico do rio, não no campo semântico do remorso, né? O que eu quero que vocês entendam é que tanto o lavrar quanto o afogava são palavras que estão associadas a outros contextos. O lavrar
está no campo da agricultura, o afogava está no campo da água, né? Só que ele fala aqui lavrar o corpo, que nada tem a ver com a agricultura. E ele fala afogava o remorso, que nada tem a ver literalmente com perder a respiração embaixo da água, né? Então ficou dessa maneira. E aqui está a questão novamente. Então a primeira, lavraram, é figurada, ó, já estamos entre essas. A segunda, ânimo, é literal. E a terceira é figurada novamente. Portanto, letra B. Tá? Tem muita questão desse tipo, hein? Inclusive, tem uma que eu quero fazer com vocês na aula interativa, que vai no mesmo sentido, né? Ele pega, é um sermão do Padre Vieira, e ele usa ali algumas palavras, às vezes no sentido literal, às vezes no sentido metafórico, no sentido figurado. A outra questão que eu quero comentar com vocês, a penúltima questão, é essa daqui, ó. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação que afogava o remorso. A mesma frase lá do exercício anterior. Em relação ao trecho que sucede, o trecho sublinhado expressa a ideia de. Isso daqui é uma questão de oração subordinada também, né? Assim como aquela que nós fizemos de oração subordinada adjetiva, essa daqui ela é de oração subordinada também, porém ela é de oração subordinada adverbial. E ele está perguntando para a gente o seguinte: como a doida sempre respondia furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação. Ele está dizendo, olha, essas duas orações, elas estão ligadas entre si, né? Essa primeira é uma oração subordinada, até porque ela começa, veja bem, com uma conjunção, um como. Só que a gente tem que tomar um cuidado com a conjunção como. Se lembram que a conjunção como pode ter ideia de comparação, que é aquela mais comum para a gente, né? Quando a gente fala assim, ele trabalha como um condenado, né? Uma comparação. Ou uma ideia de conformidade, quando a gente fala assim, ó, como foi dito pelas autoridades, é importante andar de máscara. Conforme foi dito pelas autoridades, é importante andar de máscara. Ou pode ter ideia de causa. Quando eu falo assim, como está chovendo, o evento terá de ser cancelado. Ou seja, o evento terá de ser cancelado porque está chovendo. Sempre que tiver a ideia de causa, ele carrega essa mesma ideia do porquê, né? E nesse caso, vamos ver, ó. Como a doida sempre respondia furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação. Se você trocar a ordem dessas duas orações, né, essa que é a subordinada e essa que é a principal, olha o que ia acontecer. Criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação, porque a doida sempre respondia furiosa, né? Então a gente tem aqui uma ideia de causa, né? A causa, de onde que saiu? Qual é a causa? Qual é a origem? Qual é o motivo desse sentimento de equilíbrio, de compensação que fazia com que as crianças não sentissem remorso? O fato de que ela sempre ficava brava quando acontecia isso. Então, a causa desse sentimento é o fato de ela sempre responder furiosa, tá certo? Dica, né? Sempre que o como estiver no lugar de um porquê, quer dizer que ele é causa. E é um dos casos que mais caem em vestibular, tá certo? E a última questão que eu quero comentar com vocês é sobre transitividade verbal, um assunto que o pessoal aí queria que a gente comentasse mais e tal. Então vamos tomar um cuidado nessa questão. Ela diz assim, ó: na frase não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas conversando na calma. O termo sublinhado é um verbo. Bom, não aparecia de frente e de corpo inteiro. Então, se ele está perguntando aqui sobre transitividade, vamos pensar na análise como um todo. Vou colocar a frase aqui, ó. Não aparecia de frente e
de corpo inteiro. Vou colocar só essa oração. Até porque esse outro como aqui, ó, como as outras pessoas. Esse outro como não é o mesmo como lá da oração anterior. Esse daqui é comparativo. Né, ó? Ele está comparando a maneira como a doida aparecia e a maneira como todas as outras pessoas aparecem, de frente e de corpo inteiro, tá? Legal para a gente comparar ali com a questão anterior. Mas o nosso problema aqui diz respeito a este verbo, aparecia. Aí a gente vai perguntar, quem não aparecia? O sujeito está oculto. Lembrando que a pergunta quem ou o que antes do verbo é sempre para achar o sujeito. Nesse caso, o sujeito está oculto, porque apesar dele não constar aqui na frase, o contexto permite a gente dizer que é a doida. Né? A doida não aparecia de frente e de corpo inteiro. Lembrando, né? Sujeito oculto pode se chamar também sujeito elíptico, que é a tal da elipse, um assunto que também cai bastante em Unifesp, Unesp, Fulvestre também, tá? Que é a ocultação de algum termo que pode ficar subentendido pelo contexto. Bom, mas ele está perguntando sobre a transitividade. Ele quer saber se é de ligação, transitivo direto, intransitivo e assim por diante. Então eu tenho que fazer a pergunta do objeto. Quem aparece? Aparece algo? A doida aparecia algo? Não faz sentido essa pergunta. Quem aparece? Aparece alguém? A doida aparecia alguém? Também não faz sentido. Mas existe um complemento aqui. Existe um complemento nessa frase que é isso daqui, ó. De frente e de corpo inteiro. Que pergunta que eu faria para chegar nesse trecho? Ela não aparecia. Não aparecia como? De frente e de corpo inteiro. Essa pergunta como não é para achar o objeto, é para achar adjunto, adverbial de modo. Então, olha bem, nós temos aqui um verbo com um sujeito oculto, com um adjunto adverbial de modo, com outro adjunto adverbial aqui de negação, certo? Mas para dizer se um verbo é transitivo ou intransitivo, a gente tem que ver se ele tem não adjunto adverbial, não sujeito, mas se ele tem objeto. E este é um verbo que não tem objeto. Ele é, portanto, um verbo intransitivo. Professor, por que ele não é verbo de ligação? Porque ele não traz para a gente uma característica da doida. Ele está falando de uma ação que ela não realizava, que ela não aparecia de frente de corpo inteiro. Né? Lembrando que os verbos de ligação são os que indicam estado, além do fato de estar naquela lista de verbos de ligação, ser, estar, continuar, parecer, ficar e assim por diante, tá bom? Trata-se, portanto, de um verbo intransitivo, um verbo sem objeto. Beleza? Então é isso. Na nossa aula interativa eu quero falar sobre um texto uma aula parecida com essa daqui, mas é uma sequência de exercícios baseados no único texto da Unesp. E aí a gente se vê então, tá bom? Um beijo, até nossa aula interativa, gente.